Fala galera, eu sou o professor Iberê de Jardim e você está no Manual dos Números, o seu canal de matemática. Aprender mais matemática, primeira série do ensino médio, volume 1, 2018, unidade 3. Então vamos lá, questão número 1. Observe o plano cartesiano a seguir. A abscissa e a ordenada do ponto P são respectivamente iguais a... Quando eu me refiro à abscissa, estou falando de x, do eixo x, e ordenada y. Então, quando nós temos aqui o nosso plano cartesiano, o eixo horizontal, o eixo x, o eixo vertical, o eixo y. Aqui é a origem, coordenada 0, 0. Então, significa que à direita do zero, eu pego os valores de x, que são positivos. À esquerda do zero, eu pego os valores de x, que são negativos. Acima do zero, eu tenho os valores de y, que são positivos. Abaixo de zero, eu tenho os valores de y, que são negativos. Então, quando nós vamos marcar, as coordenadas aqui, no plano cartesiano, é o par ordenado xy, ou seja, respectivamente abscissa e ordenada. Então, olho primeiro em relação a x, depois em relação a y. Então, é o seguinte, a gente pode observar aqui que o ponto P em relação a x está exatamente no meio, entre menos 4 e menos 3. Então, eu tenho aqui menos 3,5. Em relação a y, ele está ali exatamente no 4. Então, o meu par ordenado, menos 3,5 e 4. A alternativa correta é a letra D. Questão 2. No plano cartesiano a seguir estão representados os pontos P, Q, R, S e T. Dentre esses pontos, o único que apresenta ambas as coordenadas negativas é o... Então é o seguinte, quando nós temos o plano cartesiano, nós dividimos aqui em 4 regiões, que nós chamamos de quadrantes. Então aqui eu tenho o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. No primeiro quadrante, quando você tem algum ponto marcado, o que acontece? O valor de x é um número positivo e o de y também é positivo. Então, seu par ordenado vai ficar esse aqui, um positivo e um positivo. Tá? Quando você vai marcar um ponto no segundo quadrante, o valor de x é um número negativo e o de y é um positivo. Então, seu par ordenado vai ficar com um número negativo e um positivo. No terceiro quadrante, quando você marca a coordenada aqui do número, o x é negativo e o y é negativo. E no quarto quadrante, quando você marca o x e y aqui, você tem o x positivo e o y negativo, certo? Então, de acordo com o que ele pediu, ambas coordenadas negativas é o ponto R, que está ali no terceiro quadrante. A alternativa correta é a letra C. Então vamos lá, questão número 3. A representação do par ordenado menos 3 e 0 no plano cartesiano é... Quando nós vamos marcar pares ordenados no plano, se uma das coordenadas aqui for igual a 0, significa que ele vai ficar sobre o eixo, um dos eixos. Então, nesse caso aqui, ele fica justamente sobre o eixo x. Então, quando eu faço a marcação ali, menos 3 e 0, é menos 3 no x e 0 no y. Então, vou ter essa marcação justamente aqui. Esse vai ser o meu ponto. Então, das opções que ele colocou aí, a alternativa correta é o item A. Questão número 4. Observe o plano cartesiano a seguir. O par ordenado 2 e menos 5 está representado pelo ponto. Quando a gente vai marcar um ponto, questão do par ordenado aqui, temos aqui o eixo x, o eixo y. É como se estivéssemos procurando um endereço. Então, eu vou fazer aqui justamente o seguinte. Eu localizo aqui o 2 no eixo x e localizo o menos 5 no eixo y. Então, está aqui. Aí, o que eu faço? Eu vou descer aqui, na rua 2, esquina com a rua menos 5. Aí, eu vou localizar aqui o ponto que eu estou querendo.
Então a alternativa correta aqui é a letra E. Questão número 5. Em fevereiro, o governo da cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. E se quiser estender a pedalada, paga $3 por hora extra. Em relação ao texto, considerando V, o valor pago pela utilização da bicicleta por um ano, e X, o número de horas extras no período de um ano, é correto afirmar que... Eu vou fazer a análise aqui de todos os itens, tá? Independente se a gente encontrar já a resposta correta. Vamos analisar também aqueles e verificar por que não estão corretos. Então, no item A, o valor pago pela utilização da bicicleta em um ano não depende do número de horas extras. Muito pelo contrário, ó, paga $3 por hora extra. Então, essa daqui é falsa. No item B, a expressão que relaciona as variáveis V e X é V igual a 3x mais 24. Justamente, ele paga os 24 de anuidade mais $3 por hora extra, onde o X vai representar justamente o período de horas extras que ele utilizar aí a bicicleta. Então essa seria a nossa função. O item B, verdadeiro. Item C, um ciclista que pedalou 56 horas extras durante o ano pagará $174. Então eu tenho aqui, ó, as horas extras, né? O X. Então eu vou substituir na função. V é igual 3 vezes o número de horas extras, 56 mais 24. Então V vai ser igual 3 vezes 56 vai dar 168. Aí 168 mais 24 é igual a 192. Então significa que ele vai pagar $192. Então essa daqui, ó, também é falsa. No item D, sabendo que o ciclista Hernandes pagou $99 em 2010 pela utilização das bicicletas, pode-se afirmar que ele pedalou 15 horas extras nesse ano. Então, de novo, a função aqui, ó, V igual a 3x mais 24. Dessa vez, nós vamos substituir o valor pago, 99, que no caso aqui é o V, que é igual a 3x mais 24. Se 99 é igual a 3x mais 24, eu posso afirmar que 3x mais 24 é igual a 99. Então, 3x vai ser igual a 99 menos 24. Continuando a nossa equação aqui, nós teremos que o x vai ser igual. Eu faço ali o 99 menos 24, vai dar 75. Esse 3 está multiplicando o x, passa dividindo. Então, o x vai ser igual a 25 horas. Então, está errado, porque ele havia falado 15 horas. Então, esse item também é falso. No item E, se o ciclista não pedalar nenhuma hora extra durante o ano, não pagará nada. Isso também é falso. Por quê? Porque ele tem anuidade. Então, se ele não pedalar nenhuma hora extra, ele vai pagar pelo menos os R$ 24. Lembrando que eu havia combinado de verificar todos os itens. Então, nesse exercício, a resposta correta, como nós já vimos ali, a resposta correta é o item B. Questão 6. A tabela a seguir representa duas opções de planos de voz oferecidos pelas operadoras de telefonia celular A e B. Então, nós temos uma tabela com a operadora, o custo fixo mensal e o custo excedente por minuto. Sabendo-se que o custo fixo mensal dá direito a 100 minutos de voz nas duas operadoras sem pagar excedente, pode-se afirmar que. Então, igual ao exercício 5, vamos analisar todos os itens. Então, aqui o item A. As leis que relacionam a mensalidade M a ser paga por X minutos excedentes utilizados respectivamente nos planos A e B são. Então, M de A, X mais 85. Ou seja, ele chamou aqui o custo excedente de X, X minutos excedentes. Aí você vai pagar R$1 por cada minuto. E 85 o custo fixo. Então, o M de A aqui, ó, tá ok. Agora o M de B. 15x mais 70. Na realidade, aqui deveria ser
1,50x, tá? Porque ele paga por excedente 1,50 e aqui ele colocou como se fosse 15. Então essa primeira aqui, ó, é falsa, tá? A regrinha correta ali seria MB igual 1,5x mais 70. Para alguém que fale ao celular 90 minutos por mês, o plano da operadora A é mais vantajoso. Bom, é o seguinte, se você falar 90 minutos, você vai estar dentro da franquia. Então significa que no plano A você vai pagar 85, no plano B você vai pagar 70. Aí é o seguinte, mais vantajoso, entendemos que é o que você irá pagar menos. Então nesse caso seria o plano B. Então essa daqui também é falsa. O plano da operadora B é mais vantajoso para o cliente que excede 50 minutos por mês. Então aqui é o seguinte, coloquei as funções que representam cada um dos planos, então vou ter aqui, ó, o M de A vai ser igual 50 mais 85. Então, no plano A aqui, a pessoa irá pagar R$ 135. No plano B, nós vamos ter 1,5 vezes x, então 1,5 vezes 50, mais 70. Então, no plano B aqui, nós teremos 50 vezes 1,5 vai dar 75. Mais 70, teremos 145. Então, nesse caso, mais vantajoso seria o plano A. Então, essa aqui também é falsa. No item D, acima de 30 minutos excedentes, o plano da operadora A será mais vantajoso. Então, vou fazer o seguinte, para ser mais vantajoso, ele tem que ser mais barato. Você tem que pagar um valor menor por ele. Então, é o seguinte, eu vou pegar aqui e analisar a situação para saber quando, né, o plano da operadora A vai ser menor que o plano da operadora B. Então, nós vamos montar aqui uma inequação. O que é o M de A? X mais 85, que vai ser menor que o M de B, 1,5x mais 70. Então, resolvendo essa inequação, nós teremos x menos 1,5x menor que 70 menos 85. Aqui nós teremos menos 0,5x menor que menos 15. Vamos utilizar aqui a regrinha do menos 1. Multiplica a inequação por menos 1. Além de trocarmos os sinais, vale lembrar que a gente inverte o sentido da desigualdade. Então aqui, ó, o 0,5x ficou positivo e o 15 também, igual às equações. Agora, no caso da desigualdade, nós invertemos o sentido. Então nós temos que o x vai ser maior que 15 dividido por 0,5. Então x maior que 30. Significa que quando o x for maior que 30, o plano A será mais vantajoso. Então a alternativa correta, nesse caso aí, vai ser justamente a letra D. Ela é verdadeira, tá? Vamos analisar agora. Pagando R$ 190 de mensalidade, o cliente da operadora A fala 45 minutos a mais que o cliente da operadora B. Então vamos verificar aqui, ó. Esse 190 é o valor total pago. Então eu vou ter 190 igual a x mais 85. Se 190 é igual a x mais 85, x mais 85 é igual a 190. Então x vai ser igual a 190 menos 85. Então x igual a 105. Significa que o cliente da operadora A iria falar 105 minutos. Agora aqui, na operadora B, eu vou ter aqui, ó, 190 igual 1,5x mais 70. Então, eu posso escrever que 1,5x mais 70 é igual a 190. 1,5x vai ser igual a 190 menos 70. Então, x vai ser igual a 190 menos 70, vai dar 120, dividido por 1,5. Então, x vai ser igual a 80 minutos. Aí ele falou que o cliente A falaria 45 minutos a mais que o cliente B. Então, vou pegar o total de minutos que o cliente A falou menos o total de minutos que o cliente B falou. Então, nós teríamos aqui 105 menos 80, 25 minutos, diferente dos 45 que ele colocou. Então, essa daqui também é falsa. Então, a gente pôde verificar que realmente o item correto é o item D, de doido. Questão número 7. É uma função f de R em R polinomial do primeiro grau a que é definida pela lei.
No item A, y é igual a 5 elevado a x. Observe que o expoente ali é incógnita, então não é do primeiro grau, tá? Nessa segunda aqui, ó, no item B, a gente tem que desenvolver isso. Então, vou pegar aqui, ó, y vai ser igual. Essa primeira parte aqui, ó, um produto notável, quadrado da soma de dois termos. Então, vou fazer ali, ó, quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, e mais o quadrado do segundo termo. 1 elevado ao quadrado dá 1. Menos essa segunda parte aqui, ó, eu vou desenvolver entre parênteses. Por quê? Porque tem um menos antes e ele vai fazer com que mude o sinal depois. Então, vou deixar entre parênteses ali. Aí eu vou fazer a distributiva. X vezes x dá x ao quadrado, mais vezes mais dá mais, x vezes 3, 3x, mais vezes mais dá mais, 2 vezes x, 2x, mais vezes mais dá mais, 2 vezes 3, 6. Agora nós vamos eliminar parênteses justamente trocando os sinais. Então, eu vou ter x ao quadrado mais 2x mais 1. Como é o sinal de menos, eu vou escrever o oposto de todo mundo. Então, vai ficar menos x ao quadrado. Isso aqui eu já vou resolver. 2x mais 3x dá 5x. Então, vai ficar menos 5x e aqui vai ficar menos 6. Então, y é igual x ao quadrado menos x ao quadrado dá zero. Ó. Tchau, tchau. Mais 2x menos 5x, menos 3x, mais 1 menos 6 vai dar menos 5. Portanto, aqui nós temos uma função polinomial do primeiro grau. A função escrita na forma y igual a x mais b com a diferente de zero. Só para confirmar as outras aí. Por exemplo, o item C. Produto da soma pela diferença de dois termos. Produto notável novamente. Então, vou fazer ali o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Qual o expoente aqui? 2. Então, não é do primeiro grau. Esse item D. Se nós pegarmos aqui, pegar esse x menos 1 e passar para o numerador. Então, vou ter ali que o f de x vai ser igual a x menos 1 elevado a menos 1. Inverteu a base, troca o sinal do expoente. Então, aqui, ó, o expoente é menos 1. Então, não é do primeiro grau. E essa última aqui, nós temos que o f de x é igual toda raiz é o quê? Uma potência de expoente fracionário. Então, eu posso escrever ali, ó, x menos 3 elevado a quanto? Seguinte, eu tenho aqui dentro ó, elevado a 1 e o índice aqui é elevado a 2. Aí tem aquele macetezinho aqui, ó. Tá no Sol, vai para a sombra. Tá na sombra, vai para o Sol. Então, aquilo ali é o mesmo que x menos 3 elevado a 1 meio. O expoente aqui é 1 meio. Não é 1, não é do primeiro grau. Então, a alternativa correta é a letra B. Questão 8. Classifique as funções f de R em R a seguirem: afim, linear, identidade ou constante. No item A, f de x é igual a 5x menos 3. Nós temos aqui uma função do primeiro grau comum, é justamente a função afim. Vale lembrar que isso daqui também é função afim, isso aqui também é função afim. É lógico que elas têm características próprias, né? A linear é a função do tipo ax, ou seja, o b igual a zero, né? Linear. A identidade, nós temos aqui que o f de x, que é o y, é igual a x, ou seja, ela também é linear, só que ela tem essa característica do valor de x e do valor de y serem iguais, tá? E a função constante, nós temos que o y, né, o f de x, vai ser igual ao valor de b. Vai lembrar o seguinte, função afim é a função do primeiro grau. F de x é igual a ax mais b, com o a diferente de zero, tá? Ah, mas aqui não aparece o a. É o seguinte, a função constante, ela não é uma função do primeiro grau, tá?
nós estudamos ela junto com a função de primeiro grau justamente por quê? Porque o gráfico dela é uma reta. Então, pela característica do gráfico, nós estudamos junto, né, a função afim, que é a do primeiro grau, e a função constante. Tá ok? Então, aqui é uma função afim. No item B, aqui ó, f de x igual a só o valor de b, não aparece o a. Então, aqui nós temos uma função constante. F de x é igual a x, ou seja, o y é igual a x. Aqui nós temos uma função identidade. Vale lembrar que essa função identidade, ela é afim e ela é linear, porque passa pela origem, né? F de x igual a menos x sobre 2. Está vendo que o b é igual a zero? Então aqui nós temos uma função linear. E f de x igual a x mais 1/3. De novo aqui uma função afim. Na questão 9. Observe o gráfico de uma função f de r em r a seguir. Nós temos aqui o gráfico, o domínio dessa função é o intervalo. Para lembrar que o domínio nós estamos nos referindo justamente ao x, né? Então nós vamos observar aqui o eixo das abscissas, da onde começa até onde termina. Então nós vamos analisá-lo aqui horizontalmente. Então significa o seguinte, nós temos duas partes aqui, ó. Essa primeira parte, o meu valor de x ele é maior que o menos 5, né? Então você vai marcando os valores de x aqui. Então você tem o gráfico aqui, aí ele chega até essa parte aqui, ó. Então a primeira parte do gráfico ele é menor do que 2. Aí você começa a segunda etapa aqui do gráfico. A segunda etapa, ele tem ali que o x é maior do que 2 e ele chega até onde? O 7. Vai lembrar que o 7 é bolinha fechada, então menor ou igual, certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar isso daqui. Nós vamos fazer a união dessa primeira parte com a segunda parte, tá? É lógico que ele fez a representação através de intervalo, então nós vamos ter o quê? Nesse caso aqui, ó, é maior do que menos 5. Então, colchete aberto menos 5 e aberto no 2. X é maior que menos 5 e menor que 2. E vamos fazer a união com essa segunda parte. Aberto no 2, porque o x é maior do que 2. E fechado no 7, porque o x é menor ou igual a 7. Então, a alternativa correta dessa daí é justamente a letra C. Questão 10. O domínio da função f de r em r, definido por f de x igual raiz quadrada de 2 menos x sobre raiz quadrada de x mais 1 é. Então é o seguinte, a gente vai ter que analisar duas situações aqui, ó. Nós temos que fazer a análise do numerador, nós temos que fazer a análise do denominador. Primeira parte ali, ó, numerador. 2 menos x é um radicando, né? Está dentro de uma raiz de índice par. Então significa que esse número pode ser zero ou maior do que zero. Então nós utilizamos aqui, ó, que esse 2 menos x, esse radicando tem que ser maior ou igual a zero. Aí eu resolvo essa na equação. Menos x maior ou igual a menos 2. Multiplica aí na equação por menos 1. Não esqueça de inverter o sentido da desigualdade. O x fica positivo e o 2 também. Então, dessa primeira parte, aqui ó, vou chamar de 1, eu tenho a situação do numerador, que o x tem que ser menor ou igual a 2. Agora eu vou analisar a segunda parte. Eu tenho ali ó, que o x mais 1, que também é um radicando, ou seja, está dentro de uma raiz de índice par, ele tem que ser um número positivo, tem que ser maior do que zero. Por que não pode ser zero? Justamente pelo fato de estar no denominador. O denominador aqui não pode ser zero, tá? Por quê? Porque não existe divisão por zero. Vamos supor que você tem ali, ó, 1 dividido por zero. Isso aqui, ó, não existe, tá certo? Então, eu vou resolver aqui, ó, x tem que ser maior que menos 1. Então, essa aqui é a minha situação 2. Então, prestem atenção que eu tenho a situação 1 e tenho a situação 2. Agora, nós vamos analisar graficamente. Por quê? Porque a gente tem que verificar uma situação que vale para toda a função. Eu tenho essa primeira aqui, vale para o numerador.
essa segunda para o denominador. Então, eu vou ter que fazer a interseção entre as duas aqui, justamente para determinar a solução de toda a função. Como referência, eu tenho o 2 e o menos 1. Então, vou marcar esses valores aqui. Ó. Qual é o menor deles? É o menos 1. Então, ele tem que ficar à esquerda. Tá? E aqui à direita, o 2. Agora, eu vou analisar o item 1. Então, x tem que ser menor ou igual a 2. Então, eu vou pegar ali no 2. Como é menor ou igual a 2, bolinha fechada, né, aqui no 2. E vou pegar os valores que estão à esquerda dele. Vamos analisar o item 2. X é maior que menos 1. Então, eu tenho menos 1 aqui como referência. Bolinha aberta, porque é só maior que menos 1. Eu vou pegar os valores à direita dele. Agora eu vou fazer a interseção das duas, ou seja, o que tem em comum? Eu analiso essa primeira parte, não tem nada em comum. Na segunda parte, nós temos justamente o intervalo entre o menos 1 e o 2. E na última parte aqui não tem nada em comum. Só que o que acontece? Vamos verificar as bolinhas abertas ou fechadas, né? O menos 1 faz parte da primeira solução? Faz. Faz parte da segunda? Não. Então significa ali, ó, que essa bolinha vai estar aberta, tá? Agora aqui, o 2 faz parte da solução 1? Faz. Faz parte da 2? Também. Então aqui vai ser bolinha fechada. Qual o significado disso? Que o meu x, né, o elemento dessa função, ele vai ter que ser maior que menos 1 e menor ou igual a 2. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Valeu, até mais. Deixe um like, inscreva-se no canal, divulgue em suas redes sociais e ative as notificações para ajudar a gente nesse trabalho. Um grande abraço e até a próxima.